dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos. Mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e não esquece de deixar o seu comentário, que é muito importante para as meninas e meninos que mandam histórias aqui no canal. Bom, o e-mail daniresponde@hotmail.co.k tá passando aí na telinha para você. E vamos embora para a história de hoje. Oi, Dani, irmão da Dani. Gente, o nome do meu irmão é Beto, já falei. Confesso que faz tempo que me arrasto para escrever a história para vocês. Preciso dizer que não é fácil. Só quem escreve sabe a carga emocional que a gente passa ao escrever e relatar acontecimentos. Porém, acredito que vale a pena. Meu único intuito aqui é alertar outras Alices com a minha história, para que elas não cometam o mesmo erro que eu. Enfim, eu vou contar a história e como fui amante do meu chefe por mais de 4 anos. Eu tinha 17 anos na época, hoje eu tenho 26. Eu era uma menina imatura e sem experiência de vida. Eu não vou adentrar muito na minha infância, pois não teve grandes acontecimentos. Sem dar muitos detalhes, eu nasci numa família estruturada, pai, mãe e irmão. Morávamos num bairro de classe baixa, porém nunca passamos dificuldade. Comparando a outras famílias que ali habitavam, tínhamos até uma condição boa de vida. Tive uma infância tranquila, nunca fui uma menina tímida, mas também não tinha facilidade em ficar com os garotos. Eu via minhas amigas ficando com bastante frequência com diferentes meninos, mas eu não, nunca fui assim. Quando eu queria ficar com algum menino, era porque eu realmente tinha me interessado. Eu não sabia ficar por ficar ou simplesmente ficar trocando saliva por aí. As poucas festas que eu fui antes dos meus 18 anos, eu via minhas amigas passarem um rodo. E eu não conseguia ser assim. Mas enfim. Perdi a virgindade com 16 anos com um menino que morava no bairro ao lado do meu. Vou chamá-lo de Jonas. Dani, eu era apaixonada por Jonas. Ele também era amigo dos meus irmãos. Então nos víamos com frequência. Mas Jonas não estava nem aí para mim. Eu queria namorar com ele a todo custo e ele só queria me dar uns beijos. Depois que eu perdi minha virgindade, nós perdemos o contato. Eu sofri muito por conta desse menino, eu chorava, me humilhava, ele me esnobava. Hoje, olhando para trás, eu percebo que éramos duas crianças. Assim como eu era muito imatura, ele também era. E eu queria forçar ele a ficar comigo porque eu o amava. Mas eu amava ele e ele não gostava de mim. Ou seja, eu era imatura demais. Bom, mas demorou um pouco, mas eu esqueci o Jonas. É porque quando a gente é jovem, né, gente? Sempre parece que eu tive tantos amores da minha vida que eu achei que nunca mais eu me recuperar, que vocês não têm nem noção. Aos 17, quase fazendo 18, comecei a trabalhar numa empresa na minha cidade. Era uma empresa nova e grande, tinha muitos funcionários. Esse era o meu primeiro emprego de uma forma legal, registrada, tudo certinho. Eu estava feliz até o dia que eu conheci dentro dessa empresa o homem que por muito tempo acabou com o meu psicológico. Ele me fez literalmente comer o pão que o diabo amassou. Bom, vamos chamá-lo de Fernando. Fernando era 7 anos mais velho que eu, muito bonito. Sabe aquele homem que você bate o olho e diz, esse é meu tipo? Então, era exatamente isso. Ele era fisicamente o tipo de homem que me atraía. Fernando era meu superior na empresa e apesar de eu ter achado ele bonito, assim que eu o vi, ficou por isso mesmo. Sempre tratei ele com respeito e de forma profissional. Até que uma certa noite eu estava em casa, não tinha ido trabalhar naquele dia, porque eu estava com algum problema de saúde. E eu lembro de olhar no meu celular e tinha uma mensagem dele dizendo, oi, tudo bem? Eu não tinha o número dele salvo e só percebi que era ele pela foto. Olhei, não respondi e segui a vida. Em outro dia ele acabou me ligando de madrugada pelo WhatsApp. Sim, gente, de madrugada. E mais pra frente vocês vão entender o porquê da madrugada. Mais uma vez ignorei e segui a vida. No outro dia, quando nos encontramos no trabalho,
Ele não me disse nada e eu também não perguntei. Até que começamos a nos aproximar por conta do trabalho. Passamos a ter mais contato e conversar mais. Assim, fiquei sabendo que ele era casado e a esposa estava grávida. Nessa altura, já conversamos com mais frequência no WhatsApp e por ligações. Além desse trabalho, ele também tinha outro de madrugada. Ele trabalhava muito, o que possibilitava as múltiplas traições da parte dele. Dani, a gente passava horas no telefone, conversávamos o dia todo pelo WhatsApp, criamos um vínculo grande. Eu passei a realmente gostar dele, a me apegar nele. Nosso tratamento era como namorados, não demorou muito pra gente sair. Nessa época a esposa dele trabalhava 12 horas no período da noite, então no dia de folga dele a gente ficava junto. Eu ia até o apartamento dele e dormia lá. Meu Deus do céu. Eu sabendo que ele era casado. Eu tinha consciência disso. Eu sabia que a esposa estava grávida. Eu transava com ele na cama deles, dentro do apartamento deles. Eu sabia de tudo isso, mas eu não me incomodava. Eu não tinha nenhum peso na consciência. Eu não sei te dizer o que passava na minha cabeça nessa época. Eu queria uma dependência emocional desse homem que eu só fui perceber depois. Tentei inúmeras vezes terminava, mas não durava uma semana. A gente sempre voltava. A maioria das vezes ele quem me procurava. E se eu não conseguia dizer não, e eu não conseguia dizer não por muito tempo. Eu tinha 17 anos. Eu não estou justificando meus erros com a minha idade, mas eu era imatura. A esposa dele sabia de tudo, ela pegou conversas nossas, ela sabia das nossas saídas, ela me conhecia, sabia meu nome, mas nunca veio atrás de mim. Nunca se prestou a esse papel. Todas as vezes que eu tentava me afastar de Fernando, ele me fazia uma lavagem cerebral na cabeça. Ele me perturbou tanto, dizendo que eu não poderia deixá-lo, que eu não poderia fazer isso com ele, que ele gostava de mim, que sabia que eu também gostava dele, e aquela ladainha toda. Apesar de tudo, eu era aquela amante mansinha e bobinha, eu não exigia nada. Me contentava com o pouco que eu recebia. Ele nunca disse que deixaria a esposa para ficar comigo. Ele nunca me fez promessas e eu nunca exigi nenhum posicionamento dele. Ele me comia de graça a hora que ele quisesse e eu nem um pingo de amor próprio só aceitava. Dani, eu tenho vergonha de ter me permitido passar por isso. Tenho vergonha de ter isso no meu histórico de vida. Mas o ponto principal de escrever essa história é para alertar alguma mulher que está passando a mesma coisa. E dizer, mulheres, não se sujeitem a ser amante de ninguém por nada nesse mundo. Não importa o quanto você goste dessa pessoa, o quão bonitas sejam as palavras que ele diz. Não aceite migalhas, não seja a segunda opção. Eu era muito nova, eu não tinha dimensão do que eu estava fazendo. Eu não tinha ideia do impacto que isso causaria na minha vida. Dani, com a chegada da pandemia, a necessidade de ficar em casa, nos distanciamos. Ele e a esposa começaram a ter conflitos por conta da convivência. Um dia tiveram uma discussão e ela confessou para ele que o filho que eles tiveram não era dele. Nessa época, o menino tinha 3 anos. Ela fez o teste de DNA quando ele estava viajando a trabalho. Se separaram e ele recorreu a quem? A mim, claro. E eu, trouxa, fui lá, consolar. A partir daí ele estava solteiro, ficamos próximos, 6 meses juntos. Nessa época eu já morava sozinho, eu tinha meu apartamento, então ele ficava mais na minha casa. A gente dormia, acordava juntos, almoçava, só não trabalhávamos juntos. De resto a gente sempre estava juntos do meu apartamento, porque ele nunca queria sair comigo na rua. A gente só ficava na minha casa, a única vez que saímos foi para ir numa pizzaria, pois eu tive que insistir muito. E como eu disse, eu era aquela amante mansinha, eu não exigia nada. Eu me contentava com pouco. Depois que ele ficou solteiro e nos aproximamos ainda mais, eu achava então que nós iríamos namorar sério. Achava que em algum momento ele ia me assumir, ou iríamos seguir assim. Dani, na minha cabeça, o que eu tinha com ele era algo sério. O cara passava os dias na minha casa, fazia refeições comigo. E pra mim, isso, na minha cabeça, eles estavam morando juntos, né? Mas isso só na minha cabeça. 6 meses se passaram desde que ele se separou e nem vou entrar na questão do filho que não era dele para não envolver outras pessoas.
Logicamente ele sofreu com isso. Depois de 6 meses, certo dia eu estava no meu trabalho. Como sempre, ele ia me buscar no final do expediente. Mas antes de sair, recebi uma mensagem de Fernando dizendo que precisava conversar comigo. Respondi dizendo que ele podia adiantar o assunto e ele não quis. Ok, ele foi me buscar, chegamos em casa. Tinha até esquecido do que ele tinha me falado. Até que na hora de dormir, lembrei e perguntei o que você queria falar comigo. Ele disse que não precisava mais. Começou a falar que não era nada, mas eu insisti. Foi então que ele me disse a seguinte frase: amanhã eu vou viajar a trabalho e vou ficar com outra pessoa. Eu não conseguia nem raciocinar nas palavras dele. Eu não estava acreditando, eu fiquei imóvel. A única coisa que eu conseguia dizer foi: pode ficar. Virei para o outro lado da cama. Vendo minha reação, Fernando tentou argumentar dizendo que a culpa era minha, que eu nunca quis nada sério com ele e que eu dizia que eu não queria casar, entre outras coisas. Inclusive, disse que quando ele voltasse a gente poderia ficar juntos novamente. Eu não conseguia nem ter reação para aquelas palavras. Eu não fiz nada, naquele momento passou muita coisa na minha cabeça. Pensei em tirar ele do meu apartamento, pensei como eu fui boba, pensei em todas as vezes que eu acreditei quando ele dizia que gostava de mim, mas eu não fiz nada, fiquei ali. Quando amanheceu, o despertador tocou, Fernando ainda tentou conversar e eu, sem dizer uma palavra, levantei, peguei uma sacola, coloquei as coisas dele dentro, me dirigi até a porta, abri e apontei para a saída e ele saiu. Eu fui no fundo do poço, ali eu comecei a pagar o preço por ter me envolvido com um homem casado, com zero escrúpulo e caráter. Eu chorava todos os dias da minha vida. Eu chorava e sofria calada. Ninguém sabia. Na mesma semana vi a foto dele com outra mulher. Vou dar o nome dela de Jéssica. Guarda esse nome. Mesmo sofrendo no fundo do poço, nunca mais procurou Fernando. Todas as vezes foi ele que me procurou. Ele até tentou ficar comigo e Jéssica ao mesmo tempo, mas eu não aceitei e tirei ele da minha vida. Fernando é o tipo do homem que não vale nada. Dani, como eu disse, Fernando sempre me procurou e continuou procurando. Ele estava bloqueado em todas as redes sociais, estava bloqueado para ligações, porém ele sempre dava um jeito de me achar. Chegou a ligar até lá para o meu novo trabalho, para falar comigo. Ele adorava criar perfis fakes no Instagram para me procurar, mas eu bloqueava. Até que um dia ele criou um perfil fake e me contactou dizendo que precisava falar comigo e que queria mais uma chance. Nesse dia foi a gota d'água para mim. Eu estava de saco cheio dele atrás de mim e eu sabia que ele ainda estava com a Jéssica. Sim, ele estava com ela desde que rompemos. E já havia se passado 1 ano isso. Eu não pensei 2 vezes. Cheguei em casa, enviei uma solicitação para ela no Instagram, enviei todos os prints que ele mandava para mim, incluindo conversas, telefonemas e fakes que ele criava. Claro que contei toda a nossa história para Jéssica. Ela disse que nunca soube da minha existência. Quando conheceu Fernando, ele dizia que não tinha ninguém. Mas eu e Fernando estávamos juntos quando eles se conheceram. De início, ela ficou um pouco desconfiada, mas acabou se convencendo que era mesmo Fernando por conta dos prints. Dani, o mundo veio abaixo para Fernando. Não demorou 5 minutos para que eu recebesse um e-mail dele me esculachando e me ameaçando. Como Fernando estava bloqueado em tudo, ele ainda achou meu e-mail. No e-mail me dizia que eu tinha 2 minutos para consertar o que eu tinha acabado de fazer, pois se Jéssica terminasse com ele por minha causa, ele iria até minha casa conversar comigo pessoalmente. Nessa hora eu senti o tom claro de ameaça. Imediatamente registrei um boletim de ocorrência online e enviei para ele dizendo: você está me ameaçando, e registrei um BO. Se vier na minha casa, a polícia vai ser chamada. Ele não veio, mas trocamos diversos e-mails discutindo. Foi uma lavação de roupa suja. Jéssica terminou com ele. Ela me enviou os prints das conversas, ele implorava perdão e, claro, colocava a culpa em mim. Ele tinha audácia de repetir várias vezes que não tinha feito nada demais. Bom, com o passar dos dias, eles voltaram e Jéssica me falou que daria mais uma chance para ele. Mas ele teria que fazer por merecer. Ela me disse que eu fiz aquilo porque eu queria me vingar dele. Mas a verdade é que não foi nem por vingança. Eu queria que ele parasse de me procurar. Mas se fosse vingança, eu teria feito lá no começo.
Eu sempre soube que eles estavam juntos, nunca me meti. Eu queria mostrar para ela o cara com quem ela estava se metendo. Realmente queria que ela soubesse quem era Fernando. Depois disso, Fernando ainda tentou contato comigo 2 vezes, dizendo que ia me processar, que eu ia me arrepender pelo que eu fiz. Mas eu não me arrependo não, faria de novo. Não tenho medo dele, nem desse tom chulo de ameaça. Faz 1 ano e meio que Fernando tentou falar comigo pela última vez. Recentemente fiquei sabendo que ele e Jéssica não estão mais juntos. Ele namorou outra pessoa. E eu só consigo pensar que é mais uma que vai sofrer. Hoje eu sou outra mulher. O tempo e as experiências me fizeram uma pessoa melhor. Eu me arrependo muito do que eu fiz. Me arrependo de ter feito outra mulher sofrer. Não cometam o mesmo erro. Se estão tendo um relacionamento extraconjugal ou sendo amante de alguém, saiam dessa situação. Meninas, não só acredito que nascemos com caráter, mas acredito também que conquistamos ao longo do tempo com experiências de vida. Eu cometi um erro, mas eu aprendi com ele. Espero ter ajudado alguém. Dani, um beijo. Que Deus abençoe todas vocês. Um beijo, Alice. Que Deus abençoe você também. E a gente fica muito feliz que você tenha aprendido. Já falei que nessa vida, né? Aliás, a nossa vida, ela não vem com uma nova instrução, né? Então, a gente muitas vezes não... A gente não sabe o que fazer, não sabe como agir, mas é bom que a gente aprenda com nossos erros. Não adianta, a gente vai sempre errar, mas a gente tem que estar disposta a aprender, né? Como diz aquele ditado, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Bom, vocês têm que entender o seguinte, gente. Um homem que leva uma mulher... Pode ser você a mulher. E talvez você esteja se achando o máximo, né? Nossa, eu transei com ele na cama dela. Que tipo de homem é esse? Um lixo, né? Uma bosta de homem. Imagina ele levar uma mulher para casa da esposa dele, né? Ou pode ser no motel também, que seja onde for. Ele vai arrumar 1000 desculpas. Ele vai falar que o casamento dele é horrível, que não presta. E por que ele então não separa dessa mulher se é tão horrível, né? Mas aí vai ter um filho doente, a mulher é doente ou alguma coisa aconteceu. Então, pra mim, esse tipo de homem, ele não merece, gente, nenhum tipo de respeito. E você não está se dando ao respeito quando você se envolve com uma criatura dessa. É triste saber que o cara é casado, é triste saber que a mulher dele deve estar sofrendo, mas é mais triste saber ainda que você aceita passar por esse tipo de situação. É mais triste ainda saber que você sabe do que está acontecendo e você aceita tão pouco. Que você não tem amor próprio, né? Porque muitas vezes a pobre coitada dessa mulher, ela não sabe nem o que está acontecendo. Então, para ela tá ali vivendo a vida dela, achando que o marido dela, né, é um cara maravilhoso, é fiel e tudo tá certo. Mas você sabe que não é isso. Você tá ali convivendo com isso, né? Então pensa o seguinte, o que ele faz com ela, ele vai fazer com você. E fez, né? Porque eles se separam, ele tá com você e já arruma outra mulher. Aí você tentou alertar a Jéssica. E com certeza deve ter acontecido novamente com ela. Então é uma cadeia de acontecimentos. É o tipo de cara que, para ele se sentir homem, né? Ele tem que fazer isso, ele tem que ter outra mulher, ele acha isso bonito, ele acha que isso aí que mostra aí a masculinidade dele. Mas, mulheres, pensem que isso é falta de caráter. Isso é o tipo de homem que vocês não querem ter na vida de vocês. Eu não quero um homem desse na minha vida, sinceramente. Não. Pra quê? Não é nem que ele vai fazer comigo o que faz com ela, mas eu já acho que é uma pessoa tão sem caráter, uma pessoa tão promíscua, tão... Pra que eu quero esse tipo de gente na minha vida, sabe? Então, assim, que bom que você conseguiu aprender, né, com seus erros. Igual você falou, não é porque você tinha 17 anos, porque hoje 17 anos, né, as pessoas são bem espertas. Aliás, com 12, 13 já estão super espertas por aí, né? Então, assim, não é questão da idade, mas
que bom que você entendeu o que estava acontecendo. E só que tem um porém ali também, né, Alice? Eu acho assim que talvez se ele não tivesse falado aquilo pra você, que ia ficar com outra, talvez você estaria aí nas mãos desse cara até hoje. Então, como você mesma disse, que bom que ele acaba saindo, né? De uma forma ou de outra ele sai da sua vida. Mas vocês, mulheres que estão passando aí por isso hoje, não espere que o cara chegue pra falar. Não. Vocês têm que tomar uma atitude. Gente, ser amante de alguém não é bonito. Mas não é bonito mesmo. Não interessa qual seja a história que esse cara tá contando pra vocês. Eu já falei pra vocês, se seu casamento não tá bom, se você não tá feliz, termina, vai cada um viver sua vida, sabe? Mas pior ainda do que ser amante é o cara te levar para você transar com ele na cama dela. Você não tá numa posição melhor que ela. Ele tá te usando para fazer uma fantasia dele, sabe? Ele tá te usando 2 vezes. Além de te deixar como segundo plano, tá usando você daquela forma. Não aceite não, gente. Não aceite migalha de ninguém, não. Pelo amor de Deus, quantos bilhões de pessoas aí é no mundo? Pra vocês ficarem chorando por causa de um pé rapado, pobre coitado, que, sabe, que ainda tem que transar com você na cama da mulher dele pra ele se sentir macho. Ah, não. Para. Mas, ó, fico feliz que você tenha saído disso aí, né? Eu imagino realmente... eu nunca fui amante, gente. Graças a Deus. Mas eu imagino o quanto difícil deve ser para você ser sempre deixado. Eu acho que eu nunca fui amante porque eu nunca me deixei ficar em segundo plano, sabe? Na vida de ninguém. Eu sempre me vi como prioridade. Então, assim, quando a gente se vê como prioridade, você quer prioridade no seu relacionamento também. Aquela pessoa tem que te tratar, né, com respeito, com prioridade. Eu não sei se eu aceitaria, né? Espero não pagar minha língua, mas eu não sei se eu aceitaria viver uma vida de amante. Eu já falei pra vocês que na minha família, o meu tio, ele teve 2 mulheres, né? Por muitos anos. Muitos anos. Tanto que os filhos das 2 têm a mesma idade. Então, assim, por muitos e muitos, acho que mais de 20 anos ele teve essas 2 famílias. E eu lembro que a amante... ela nunca participava de nada. Apesar da minha mãe saber, da minha tia, da minha avó, né, a família saber, e terem até um certo contato com ela, porque ela tinha também 2 filhos com meu tio, ela nunca estava nas festas de Natal, ela nunca estava no Ano Novo, ela nunca estava, né, nos aniversários da família. Então, assim, eu sinto que pra ela aquilo ali devia machucar muito, sabe? Porque eu tenho certeza que ela queria também que os filhos dela tivessem uma convivência com os primos, que no caso eram nós, né? E tudo que tinha de convivência com ela, tudo que sempre era tudo sempre muito escondido. Claro que isso eu fui entender depois, né, gente, que eu cresci. Porque quando eu era pequena, eu não entendia direito assim, essa é a mulher do tio fulano. Mas se o fulano não é casado com a outra, então, mas ninguém pode saber. Era uma coisa meio assim, sabe? Então, eu imagino o quanto era difícil para ela também. E ela só saiu dessa relação, gente, porque o meu tio arrumou uma 3ª mulher e largou as 2 para ficar com a 3ª. Sim, ele era um cafajeste. Então, ali era uma sequência, sabe? Ele arrumava uma e terminava com uma, arrumava outra. Então era assim, mas por 20 anos foram essas 2 aí. E eu tenho certeza, apesar que a minha tia oficial, vamos falar assim, ela sempre soube, ela aceitava, né? De certa forma ela aceitava, porque ela continuou nesse casamento. E
a amante aceitava também a forma que ela vivia. Eu não sei se por ele ter muito dinheiro nessa época, ele dava uma vida muito boa para as duas. Talvez as duas também estivessem ali porque era aquela época, vamos botar aí anos 80, 90, né? Elas sempre foram mulheres que não trabalharam, donas de casa, todas as duas. Então não sei se tinha muito essa revolução, sabe? Aí vou sair de casa, vou refazer minha vida, vou isso, vou aquilo. Então ele acabava, talvez pela grana, acredito eu, hoje olhando assim de fora, ele acabou segurando as duas ali. Mas eu imagino o quanto a amante sofreu, né? De não poder estar com a gente nas festas, de não poder estar participando de casamentos, porque igual eu tô falando pra vocês, a família toda sabia da existência dela, a família toda conhecia ela, sabe? Mas ela nunca estava junto, né? Bom, se você hoje está passando essa situação, amiga, repense sua vida aí, né? Deve ser muito difícil ser deixado sempre em segundo lugar. Bom, essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.